O termo molar vem do latim molis e significa grande massa. Foi inicialmente introduzido na química por volta de 1865 para indicar uma grande massa macroscópica, contrariando assim a palavra molecular, também derivada de molis, pela adição do sufixo cula, significando pequeno ou diminuto. Esse uso particular do termo molar foi se tornando comum na literatura física por volta do ano de 1940. O uso mais restrito desse termo, significando não somente uma amostra macroscópica, mas especificamente a massa de entidades químicas expressa em gramas, bem como o uso da terminologia mol, é geralmente atribuído ao físico químico alemão Wilhelm Ostwald. Olá pessoal, que bom estar novamente com vocês em mais uma aula de Química 3 do Click Studio. Bem, nas duas primeiras aulas, nós demos os conceitos fundamentais de grandezas químicas. Falamos de unidade de massa atômica, de massas atômicas, massas moleculares e mol. Hoje, para concluirmos esse assunto tão importante, vamos falar de massas molares, número de mols e, para você ficar feliz, faremos alguns exercícios de aplicação. Vamos começar indo direto ao assunto. O conceito de massa molar é o seguinte: é a massa de um mol de partículas. Na prática, é a massa atômica ou massa molecular ou massa fórmula expressas em gramas por mol. Eu vou mostrar um exemplo de cada um desses casos para você entender melhor. Acompanhe o slide. Se a massa atômica do sódio é igual a 23 U, então sua massa molar é igual a 23 gramas por mol. A massa molecular da glicose podemos calcular usando aquela tabela que eu ensinei para vocês na aula passada. Vejamos. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Portanto, teremos para o carbono 12, que é a sua massa atômica. Peraí. Pessoal, os valores das massas atômicas dos elementos você encontra na tabela periódica, conforme o exemplo do carbono que você pode observar ao lado da tabela que nós estamos construindo. Retomando, para o carbono, 12 vezes 6, que é a sua atomicidade, resulta em 72. Para o hidrogênio, 1 vezes 12 dá igual a 12. E para o oxigênio, 16 vezes 6 igual a 96. Somando os resultados, temos 72 mais 12 mais 96, o que resulta em 180 U, unidades de massa atômica. Logo, a massa molar da glicose será 180 gramas por mol. Usando o mesmo raciocínio, a massa fórmula do composto iônico sulfato de sódio será 23 vezes 2 para o sódio, que é igual a 46. Enxofre, 32 vezes 1, 32. E para o oxigênio, 16 vezes 4, que é igual a 64. Somando tudo, o resultado é 142U. Ou seja, se a massa fórmula do sulfato de sódio é 142 U, sua massa molar é 142 gramas por mol. É importante lembrar que, na prática, massa fórmula não é muito usada. Utiliza-se massa molecular também para compostos iônicos. Você está percebendo como é fácil? Basta você pegar aquele valor que está em U, unidade de massa atômica, e converter para gramas por mol. Muito simples. Sobre o número de mols, eu não tenho muita teoria para passar para vocês não. O negócio é o seguinte: existem basicamente duas maneiras de você calcular o número de mols. A primeira é por uma regra de 3. Você faz uma regra de 3 simples, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que faz. A segunda é você usar aquela relação que você está vendo aqui na televisão. Número de mols é massa sobre massa molar. Vamos ver um exemplo na animação. Pessoal, eu vou usar um exemplo bem básico que tem uma finalidade apenas didática. Quantos mols temos em 36 gramas de glicose? A fórmula você já viu, C6H12O6. A massa molar também nós já calculamos, 180 gramas por mol. Vamos fazer uma regra de 3. Se você ler com atenção a unidade, 180 gramas por mol, por 1 mol. Então vejam bem, 1 mol tem 180 gramas de glicose. N terá 36 gramas. Fazendo a regra de 3, teremos 180N igual a 36. Passando 180 para o denominador, vejam, eu tenho a massa, 36,
sobre 180, que é aquela relação que eu mostrei lá na televisão para vocês. 36 sobre 180 é igual a 0,2 mol. Bem, pessoal, finalmente chegou a hora tão esperada. Vamos fazer 3 questões que eu selecionei para vocês, que caíram já em alguns vestibulares importantes de todo o Brasil. O primeiro exercício você vai ver agora. Exercício 1. A massa em gramas de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de uma substância é igual à massa molar dessa substância. Essa relação permite o cálculo da massa de uma molécula de SO2, que é, em gramas, mais próximo do valor. Notem, pessoal, os dados da questão são enxofre, massa 32, oxigênio, massa 16. Vamos resolver. Acompanhem a resolução no quadrinho azul. Enxofre, massa atômica 32, atomicidade 1, 32 vezes 1, 32. Oxigênio, massa atômica 16, vezes 2, que é a atomicidade do oxigênio no SO2, 32. Somando 32 com 32, chegamos a massa molar de 64 gramas por mol. 64 gramas, pessoal, para 1 mol de SO2. Portanto, podemos estabelecer a seguinte relação. 1 mol de moléculas de SO2 tem 64 gramas. Mais 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Ou seja, para arredondar, 6 vezes 10 a 23 moléculas tem a massa de 64 gramas. Uma molécula terá uma massa m. Fazendo uma regra de 3, chegaremos à resposta. Vamos dar uma olhadinha. A massa será dada pela relação 64 dividido por 6 vezes 10 a 23. O resultado é 10,67 vezes 10 elevado a menos 23 gramas, o que dá aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 22 gramas. Resposta que está na letra C. Pessoal, a próxima questão trata de um tema que cai com uma certa frequência nas provas. Você vai relacionar o número de mols de um elemento constituinte da substância com a massa total dessa substância. Vamos observar como que é o procedimento para resolver esse tipo de questão. Vamos lá. Exercício 2. A jadeíte, também chamada de silicato de alumínio e sódio, que tem fórmula NaAlSi2O6, é um mineral muito utilizado por artesãos para a confecção de peças de ornamentação e decoração, como joias e estatuetas. O número de mols de silício presente em uma estatueta com massa igual a 1.414 gramas, composta basicamente por jadeíte, é... Bem, pessoal, inicialmente vamos calcular a massa molar da jadeíte. O sódio tem massa atômica 23, atomicidade 1. 23 vezes 1 igual a 23. O alumínio tem massa atômica 27, vezes sua atomicidade, que também é 1, teremos 27. O silício tem massa atômica 28, só que a atomicidade do silício é 2. 28 vezes 2 igual a 56. O oxigênio tem massa atômica 16, vezes sua atomicidade, que é 6, teremos 96. Somando 23 com 27 mais 56 mais 96, obteremos o valor da massa molar, que é igual a 202 gramas por mol. Continuando, vamos fazer uma regra de 3. 202 gramas nós temos em 1 mol de jadeíte. Só que a atomicidade do silício é 2, portanto, em 202 gramas de jadeíte, teremos 2 mols de silício. Em 1.414 gramas, um número de mols N. Fazendo a regra de 3, teremos 202N igual a 2 vezes 1.414. N é igual a 1.414 dividido por 101, que é igual a 14 mol. O resultado está na letra B. Pessoal, vamos ver agora uma questão que caiu no vestibular da Unicamp, uma questão muito atual. Observem com atenção. Exercício 3.
Entre os vários íons presentes em 200 ml de água de coco, há aproximadamente 320 mg de potássio, 40 mg de cálcio e 40 mg de sódio. Assim, ao beber água de coco, uma pessoa ingere quantidades diferentes desses íons, que, em termos de massa, obedecem à sequência. Potássio é maior que sódio, que é igual ao cálcio. No entanto, se as quantidades ingeridas fossem expressas em mol, a sequência seria... Vejam, pessoal, eles deram as massas molares desses elementos. Cálcio, 40, potássio, 39 e sódio, 23. Vamos à resolução. Bem, pessoal, essa questão não é tão difícil. Porém, ela vai te roubar algo bastante precioso na prova, que é o tempo, pois teremos que calcular o número de mols de cada um dos íons mencionados no texto. Vamos começar pelo cátion potássio. 1 mol de potássio equivale a 39 gramas desse íon. O número de mol de K+, equivale a 320 vezes 10 a menos 3 grama, ou seja, os 320 mg desse íon que foi mencionado no texto. Logo, o número de mols de K+ é igual a 8,2 vezes 10 a menos 3 mol. Cátion cálcio. 1 mol de cálcio equivale a 40 gramas desse íon. O número de mols de Ca2+ equivale a 40 vezes 10 a menos 3 grama, os 40 mg, como eu já falei, mencionados no texto. O número de mols de cálcio é igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol. Para finalizar, vamos calcular o número de mols do cátion sódio. 1 mol de sódio tem 23 gramas. O número de mols de Na+ terá 40 vezes 10 a menos 3 grama. Fazendo os cálculos, teremos N de Na+ igual a 1,74 vezes 10 a menos 3 mol. Logo, a sequência correta seria N de K+ maior que N de Na+, maior que N de Ca2+. Você encontra essa resposta na letra C. Bem, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, não percam cálculo de fórmulas.